Então hoje a gente vai estimar o valor de π usando simulações de Monte Carlo. O que a gente vai fazer basicamente é pegar amostragens aleatórias, né, de um certo problema que eu vou explicar qual é, e a gente vai repetir essas amostragens várias vezes até a gente obter um resultado. E vocês vão entender melhor quando eu explicar qual que é esse método, como que a gente usa isso. Então a gente vai usar o P5.js, que é esse framework baseado em processing em JavaScript. Eu já criei aqui, já criei um projeto, então tá aqui, já comecei ele, eu vou explicar direitinho o que é. Coloquei aqui, não sei se vocês podem ver. Opa, deixa eu fechar aqui. Eu já criei o projeto, coloquei, opa, não é aqui. Então calma, volta tudo. Pronto. Eu já criei aqui os arquivos do projeto, já coloquei aqui na pasta que eu vou comitar depois para entrar no GitHub e todo mundo poder acessar tranquilamente. Coloquei aqui tem a pastinha Python que tem o nosso primeiro cifra de César aqui, ó, que a gente fez num outro vídeo. Se você não viu o vídeo, clica aqui no card para ver esse vídeo. É bem legal, é uma criptografia simples assim para brincar. Talvez aquele quadro até mude o nome, talvez eu nem use mais, por alguns motivos. O que acontece? Eu vou fazer aqui, dentro dessa pasta do PyDay que eu criei aqui dentro do P5.js, eu vou simplesmente startar um cara que chama HTTP Server, que é um pacote npm, eu vou até mostrar aqui para vocês, npm HTTP Server. Esse pacote aqui, ele é simplesmente um servidorzinho HTTP que você executa dentro de um diretório, usando o Node, né? E ele simplesmente faz sua pastinha virar um servidor HTTP. Então, eu consigo servir isso e conseguir mostrar aqui um localhost. Então aqui, por exemplo, se vocês forem ver, eu criei esse cara. E todo o projeto P5.js, eu vou falar resumidamente agora e talvez eu faça um vídeo só sobre o P5.js depois. Todo o projeto P5.js ele tem uma certa anatomia, por assim dizer. A anatomia dele é isso aqui, você tem um sketch. Esse sketch é um arquivo JavaScript onde você vai realmente programar suas coisas. Eu vou mostrar que você pode criar outros arquivos JavaScript, não tem problema nenhum. A gente tem aqui as bibliotecas que a gente vai usar, a gente tem o arquivo HTML, né? Que é justamente o que está sendo servido pelo nosso servidor, que é a página principal. Então nós temos aqui, dentro do head, puxando a minha biblioteca do P5.js. Então vocês podem até ver aqui e acessar essa biblioteca. Ela é um pouco extensa, então talvez leve um tempo para você ler tudo se você quiser, mas está aqui. E aqui eu estou puxando meu arquivo do Sketch, e aqui eu estou tirando simplesmente todo o pad em imagem que tenha no meu body. Aqui eu tenho meu body. Eu só coloquei um style aqui de alinhamento tudo no centro, não é problema nenhum. O P5.js ele segue um padrão de nomes de funções e algumas coisas para funcionar e facilitar o seu uso. Então, duas funções que têm esses nomes necessariamente são, por exemplo, essa aqui, setup e draw. O setup ele executa antes de começar o sketch e o draw ele fica num loop de desenho de acordo com o FPS aí do seu browser, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um canvas, aí só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui para ele pintar o canvas de preto, por exemplo. Então eu vou colocar background 0. Aí eu salvo e na hora que eu dou um refresh aqui, pronto. Agora o que ele está fazendo? Ele está a cada loop, ele está dando chamando a função draw e printando o meu canvas de preto porque eu coloquei background 0. Eu poderia colocar aqui uma cor RGB qualquer. Então se eu quiser colocar, por exemplo, amarelo, eu simplesmente coloco a cor RGB que eu quiser. Tá ok? Vamos deixar preto por enquanto, porque esse amarelo não dá. Certo? O que a gente quer fazer? A gente agora tem um problema para resolver usando métodos de Monte Carlo. Um segundo que eu vou colocar aqui a luzinha para a gente poder usar. Pronto, coloquei aqui o Paint mesmo para a gente usar. Vou fazer o seguinte, vou usar a própria ferramenta do Paint, vou criar uma circunferência aqui pra gente. Pronto. Então imagina que eu tenho essa circunferência aqui de raio 1, certo? Então vamos lá, raio 1. Eu vou cortar ela inteira aqui para a gente poder ver mais fácil. Então essa é a minha circunferência de raio. Acho que não está no meio, agora tá.
Pronto, essa é a minha circunferência de raio 1. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar 1/4 dela. Vamos pegar um pedaço de 1/4. Então eu vou criar um quadrado aqui de tamanho... Opa, deixa eu fazer mais aqui assim. Não, aí. De tamanho 1/4, ó. Certo? Agora eu vou apagar tudo que está ao redor e vou acelerar, só um segundo. Então vamos anotar essas duas coisas que a gente sabe. A gente sabe que o lado do quadrado vale 1, certo? Que é o mesmo tamanho do raio da circunferência. Então a gente sabe que o R é 1. Beleza. O que a gente sabe por enquanto? Que a área de uma circunferência, ela é πr². Vamos assumir que a gente sabe isso, tá bom? Essa é a nossa premissa. A nossa premissa é que a gente sabe como calcula essas áreas de um círculo e de um quadrado. Só que eu tenho 1/4 de circunferência, então essa área é dividida por 4. E eu também tenho a área do quadrado, que é lado ao quadrado, que nesse caso o lado é igual ao raio, e o raio, então, ao quadrado. Até agora é tudo que a gente sabe. E aonde entra o Monte Carlo? O Monte Carlo entra exatamente agora. Imagina que a gente tem essa cena e eu tenho vários dardos. Eu vou pegar os dardos e vou começar a jogar nesse quadrado. Eu vou jogar aleatoriamente. Eu simplesmente joguei... deixa eu aumentar aqui o tamanho. Eu simplesmente começo a jogar aleatoriamente esses dados. Alguns dardos vão cair fora da circunferência. Outros dardos vão cair dentro da circunferência. Porque eu vou sortear o número de 0 até 1 em x e no y, e vou simplesmente jogar aqui dentro. É uma amostragem aleatória muito grande. E a gente vai aplicar essa amostragem no nosso modelo. A gente vai criar um modelo agora, e a gente vai simplesmente estimar um valor de π. Como? Você concorda comigo que se eu começar a jogar muitos dados, uma hora esse quadrado vai ficar lotado de dado? Eu não vou conseguir nem ver mais o quadrado. O que eu vou conseguir ver? Tudo que caiu dentro da circunferência e tudo que caiu no quadrado como um todo. Então, eu posso criar uma relação a partir disso. Eu posso vir aqui e falar o seguinte. Os dardos, né, que eu joguei, que caíram dentro da circunferência, dividido pelos pontos do quadrado como um todo, certo? Então, eu fiz uma relação. Essa área está para esta área, que é a área do quadrado, assim como a área da circunferência, que é essa área, está para essa área. Então, na verdade, não é essa área, né? É a quantidade de pontos que eu joguei. Mas é a proporção, certo? Então, eu vou jogar aqui. A área da circunferência, a gente sabe, πr² sobre 4, dividido pela área do quadrado, r². Certo? Aí a gente vai simplesmente arrumar isso aqui, deixa eu pôr um pouco para baixo para eu não ficar na frente. E o que a gente vai ter? A gente vai ter P circunferência r² igual a π r² sobre 4 vezes P², que é todos os pontos que caem no total, pontos no total. O que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o π, certo? Eu tenho r² dos dois lados da equação. Eu posso simplesmente dividir os dois lados por r² e eliminar esse cara. Então, elimina esse cara. Então, a gente elimina o r² de cada lado. E o π está isolado agora como? Eu vou jogar esse 4 para o outro lado. Então, vai ficar 4 vezes o número de pontos que caíram dentro da circunferência. E aí, esse pontos total vai para baixo, dividido pelos pontos que caíram no quadrado como um todo. Esse é o jeito que a gente estima o π. A gente simplesmente joga um monte de dados aqui, um monte de valores, um monte, muitos mesmo. E a gente conta quantos caíram, quantos a gente jogou e quantos caíram dentro desse meu 1/4 de circunferência. Daí a gente usa o nosso modelo, que é justamente esse aqui, e a gente fala, quanto vale π? π vale 4 vezes a quantidade de pontos que caíram dentro da circunferência, da 1/4 de circunferência, dividido pelo número de pontos totais que eu joguei no quadrado, nessa minha amostragem. Então é isso que a gente vai fazer.
é isso que a gente vai programar usando P5JS, P5JS, como você quiser falar. Para mim não tem problema nenhum e vocês que sabem como vocês querem falar. Então, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Eu quero primeiro mostrar como que a gente vai desenhar algumas coisas aqui no Canvas para a gente criar essa nossa simulação de Monte Carlo para ela ficar legal, para ela ficar divertida. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas funções que são abstraídas, feitas como se fosse no OpenGL para você trabalhar com computação gráfica. Eu vou simplesmente contar como elas são agora, não vou explicar nada. Mais pra frente, se for interessante, eu faço um vídeo explicando, mas agora eu simplesmente falo e vocês aceitam. Eu tenho uma função que chama fill, que é a função que eu vou passar um RGB também, e vou simplesmente falar que agora as coisas vão ter essa cor. Então, por exemplo, eu coloquei que agora tudo vai ter a cor verde, RGB. Lembra que é sempre assim. RGB, red, green e blue, certo? Por isso que é RGB. Daí, eu vou fazer o uso da função elipse. Então, eu vou fazer assim, ó, elipse. Daí eu vou colocar aqui as coordenadas que ela vai começar e o raio da elipse. Que raio que eu quero usar? Aí vai depender, a gente pode fazer uma elipse pequena, grande, mas o que eu queria fazer? Eu queria fazer do tamanho do canvas, né? Então eu queria fazer ela do tamanho 500. Então vamos ver. Eu criei uma elipse. Qual o problema? O problema é que eu fiz ela com centro 00 e o centro não começa aqui embaixo. O centro dela não começa aqui, ó, na origem que a gente está acostumado pelo cartesiano. Começa no topo superior esquerdo. Só que eu queria que essa elipse pegasse todo esse espaço aqui, ó. Eu quero fazer ela, eu vou fazer ela invertida porque é o contrário da origem, né? Só para não complicar. Então aqui eu vou fazer, por exemplo, se eu fizer 2 vezes esse raio, pronto. Agora ele está pegando bonitinho onde eu queria, certo? Então, a gente simplesmente agora conseguiu desenhar a nossa elipse. O que eu quero fazer agora? Quero fazer um teste. Eu quero simplesmente jogar um ponto em algum lugar que eu vou colocar aqui para ver como que a gente joga um ponto, certo? Beleza. Então, eu vou usar a função point. Como que ela funciona? Eu passo simplesmente um X e um Y. Ele vai pegar a cor que está determinada no fill, certo? O stroke, que é a borda dela, e vai desenhar para mim um ponto. Então, por exemplo, se eu falar que eu quero um ponto no meio, o nosso canvas tem 500 de altura e 500 de largura. Então, vamos colocar um ponto 250, 250, para ver o que acontece. Eu não estou vendo o ponto. Se eu alterar o fill, vou colocar, por exemplo, vermelho para dar um contraste no verde. Não sei se dá para vocês verem, mas tem um ponto bem aqui no meio do canvas. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver se eu der um zoom. Ó, tem um ponto aqui, ó. Mas esse ponto está muito pequeno. A gente tem vários jeitos de arrumar isso. Um deles é colocar o stroke maior. Então, ao invés de mexer com a cor de dentro, a gente mexe com a borda do ponto. Então, por exemplo, a gente aumenta o peso desse stroke. Então, por exemplo, a gente põe 3 e a gente muda a cor desse stroke. Vocês vão ver já como que funciona isso. Então, por exemplo, eu vou colocar vermelho. 0, 0, certo? Olha lá. Qual é o problema? O que aconteceu? Eu tô vendo meu ponto aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele tá maior agora. Talvez com isso já dê pra ver o ponto. Só que o P5JS ele segue a lógica de como se fosse um OpenGL mesmo, que é uma máquina de estados. Então, eu setei o estado de stroke weight 3, na hora que ele voltou para a função draw, ele usou de novo esse stroke weight 3 e criou uma elipse com essa largura de borda. E não é isso que eu queria que a borda da minha circunferência não existisse. Mas eu posso, felizmente, simplesmente falar aqui que eu não quero borda nesse cara. Então ele vai passar por aqui, vai falar que não quer borda, vai desenhar a minha elipse. Daí aqui eu vou dizer que eu quero borda de tamanho 3 e eu quero essa cor e assim por diante. Na hora que eu vir aqui, pronto, meu ponto está lá. E
está bonitinho, maravilhoso. Beleza. Então a gente já fez nossa circunferência e a gente já colocou um ponto nessa circunferência. Tá? Tá. Um bom começo, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é conseguir gerar um número aleatório para jogar dentro desse nosso canvas. Como que a gente vai gerar esse número aleatório? Vamos usar a própria função random do P5. E eu acho que a gente podia já criar uma funçãozinha, sabe? Por exemplo, uma função que me dá um ponto aleatório. Pode ser? Então, uma coisa que a gente pode fazer é criar uma variável aqui global. Eu vou colocar aqui o raio. O nosso raio é 500 por enquanto. Então aqui, ó, ao invés de eu usar 500, eu posso usar o meu R. Tudo vai continuar funcionando. Agora eu tenho o meu raio aqui e eu vou criar uma função que vai me dar um ponto aleatório. Get random point. Pode ser esse nome, é um bom nome. Get random point. Vocês vão ver que eu vou sempre misturar português e inglês aí nos códigos, porque é mania, você vai fazendo e é assim mesmo. Então, get random point. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar um x, que é um random, entre 0 e o raio. E a gente vai gerar um y, que é um random, entre 0 e o raio. Certo? Até aqui, nada demais. Aí, a gente simplesmente retorna. Vamos retornar num array, x, y. Na verdade, a gente pode retornar até melhor. Vamos retornar num objeto. Então, x é igual a colocar aqui um... Opa! O que a gente fez aleatório. Então, x e y é o nosso aleatório y. Certo? Beleza. Agora, o que a gente pode fazer com essa função? Eu posso colocar quantos pontos eu quiser no meu canvas, certo? Então, ao invés de eu fazer esse point aqui do jeito que eu fiz, eu posso fazer assim, ó, por exemplo, imagina que eu quero 10 pontos. Então, vamos lá. For. Espera aí, deixa eu colocar mais para baixo isso, deixa eu ver se vocês estão vendo. I igual a 0. I menor que... Opa! I menor que 10 e mais. Eu vou simplesmente pegar o meu ponto. Get random point. Ele não recebe nada como parâmetro, certo? Ele não recebe nada como parâmetro, retorna um x e um y. E eu vou desenhar esse ponto, point. Aí eu vou colocar, eu vou até chamar de point chords para poder fazer mais sentido. Então, ponto x, ponto y. Bom, acabou. Agora olha o que vai acontecer. Por que ele está gerando isso, mudando toda hora a posição? Porque ele está passando por essa função draw várias vezes num loop em frames por segundo. Então, pode ser por 24 frames por segundo, 48 frames por segundo, sei lá. Não sei qual que é o FPS que ele está aqui. Mas é por isso, porque ele entra no draw, gera 10 pontos aleatórios e desenha. Entra no draw, gera 10 pontos aleatórios e desenha. Se a gente quisesse que eles ficassem estáticos, então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente calcular os pontos antes no setup e para ele desenhar no draw. Ele vai sempre desenhar no draw. Então, eu preciso ter eles calculados antes para desenhar no draw. E como que a gente quer fazer agora? Então, a gente já sabe como que a gente desenha alguns pontos aqui. Então, ó, imagina que eu aumento aqui para 100, por exemplo. Ou para 1000. Ou para 10.000. Começou a ficar lerdo agora. Mas você tá vendo que quanto mais eu aumento o número de pontos, mais eu cubro a área toda. E aí aquela nossa relação faz sentido. Porque eu tô cobrindo a área quase que toda, entendeu? Se eu colocar aqui 100... Aqui tô colocando 100.000 pontos. A cada segundo ele roda isso pelo menos umas 24 vezes. Vamos ver. Ele vai dar uma travada no meu Chrome, provavelmente. Tá vendo? Olha lá. Mas você tá vendo? Deixa eu já tirar. Acho que vocês já viram o resultado. Ele vai travar totalmente meu Chrome aqui. Mas você tá vendo o que eu falei.
ele cobriu praticamente o canvas inteiro. E com isso, a nossa relação faz todo sentido, porque a gente está cobrindo tanto a área da um quarto de circunferência quanto a área do quadrado. Então a nossa relação faz sentido. Agora travou total. Então aqui ele está tentando lá, jogando a amostragem aleatória e colocando pontos loucamente no meu canvas, alguns que estão dentro da circunferência e outros que não. E agora é o segundo ponto. Oi, esse é o final da primeira parte. O vídeo ficou muito grande, teve 48 minutos. Eu resolvi dividir ele em 2, então acho que é melhor para você não ficar muito cansado aí. E se você quiser ver a segunda parte, clica aqui no card em algum lugar aqui. Vou deixar o link para você assistir a próxima parte, que eu vou explicar como terminar esse projetinho, como fazer essa simulação toda usando Processing. E espero que vocês gostem.